Olá pessoal, estou gravando esse vídeo em caráter de urgência para falar com vocês sobre um assunto que tem corrido muito na mídia recentemente, que é um possível direito a uma revisão do FGTS, supostamente para quem trabalhou no período de 1999 até 2013 com carteira assinada, iria revisar algum índice do FGTS que geraria um direito aí a trabalhadores e trabalhadoras. Mas será que realmente existe esse direito? Será que é garantido? Como que funciona? É preciso entrar com uma ação correndo na justiça para conseguir ganhar esse direito? Essas são várias dúvidas que a gente recebeu e que tem girado aí em torno das pessoas. Por isso que eu estou gravando esse vídeo, vou responder todas essas dúvidas passo a passo aqui no vídeo. Então fica comigo que você vai entender tudo sobre esse tema. Vamos lá? Vocês conseguem ver aqui na tela que a gente está colocando as notícias, várias notícias e manchetes sobre esse assunto que eu mencionei no vídeo. E as manchetes são: a revisão do FGTS pode gerar dinheiro extra aos trabalhadores, é preciso entrar com ação correndo até dia 13 de maio, renda extra aos trabalhadores, direito à revisão do FGTS e outras coisas mais nesse sentido. Vamos entender isso a fundo? Como é que funciona realmente esse assunto e qual é a origem dele? Bom, a primeira pergunta a ser respondida, que é o que gera essa urgência, né? É a seguinte: realmente eu preciso entrar com uma ação na justiça correndo até o dia 13 de maio? A resposta não é possível dizer sim ou não, a resposta depende, numa explicação que eu vou trazer agora na sequência. No dia 13 de maio de 2021, o STF vai julgar esse assunto dizendo se há ou não esse direito aos trabalhadores a revisar o FGTS. Portanto, até hoje, aí vem o primeiro ponto importante: não está garantido na justiça, em qualquer nível, esse direito à revisão do FGTS. Em primeiro lugar, que é preciso entender que entrar com uma ação agora, antes do dia 13, é tentar revisar o FGTS, mas pode ser que esse processo resulte em nada. Pode ser que no julgamento do dia 13 o STF diga que não há algum direito. E sobre esse assunto, na parte mais adiante do vídeo, eu vou fazer uma explicação mais técnica, tá? Por que então entrar correndo com a ação até o dia 13? Porque em alguns casos em que o STF julgou temas importantes, ele aplicou uma coisa chamada modulação. Nós até já falamos desse tema em outros vídeos no canal. A modulação nada mais é do que você dizer que alguém tem direito lá pelo Supremo, mas não conceder os últimos 5 anos, 10, 15, 20 ou 30, a depender do caso ou do tema. Conceder somente daquela data para frente. Então há uma especulação de que se o STF conceder o direito, é provável que ele aplique modulação e que quem não entrou com a sua ação até o dia 13 de maio não consiga recuperar o passado sobre esse direito, ou não consiga recuperar desde 1999, como dizem aí as manchetes. Há uma especulação, pessoal, não é uma certeza, tá? É uma hipótese, é uma tentativa. Então agora nós já entendemos o porquê do dia 13, já entendemos que não é algo 100% garantido, é uma tentativa que está se fazendo em torno desse tema, e na sequência eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o histórico dessa discussão judicial, que vai mostrar o porquê que, na minha opinião, e algumas pessoas que me perguntaram eu respondi, eu entendo que não é o melhor caminho entrar com essa ação correndo agora até o dia 13 de maio. Vou explicar porquê na sequência. Para trazer para vocês essa explicação, eu separei aqui uma linha do tempo que vocês conseguem ver na tela, para mostrar que esse julgamento sobre essa revisão do FGTS, ele não é um assunto novo. Ele está agora muito forte na mídia, muitas pessoas falando, mas ele não é um assunto novo definitivamente. Essa discussão começou na justiça já há algum tempo, como vocês podem ver aqui na linha do tempo, e em um primeiro momento quem tentava a revisão do FGTS não estava ganhando, até que em algum momento em um processo houve a vitória de um trabalhador e ganhou esse direito à revisão do FGTS. Tá, mas Eduardo, revisão por quê? Porque, pessoal, o valor que fica na conta do FGTS, ele é corrigido pela TR, taxa referencial. E em alguns julgamentos o Supremo Tribunal Federal já disse que a TR não serve como correção monetária, porque não alcança a inflação, porque em muitos anos ela está dando zero, ou seja, ter um índice de zero é a mesma coisa que não ter correção monetária. E a gente sabe que a nossa inflação está girando hoje aí na casa de 4, 5 até 6% ao ano. Ou seja, o dinheiro parado na conta do FGTS, sem correção monetária, ele está perdendo o poder de compra. É isso que está acontecendo.
De certa forma, então essa discussão ela tem uma razão, ela tem uma justiça por trás dela? Eu acredito que sim, né? Minha opinião é que sim, existe. Porém, vamos fazer uma análise do histórico, como os tribunais têm recebido esse tema. Então eu disse para vocês já na nossa linha do tempo. Primeiro caso vitorioso sobre esse tema de revisão do FGTS. Foi a recurso no TRF4, tá? Alguns casos ganharam, outros perderam, e o tema começou a tomar repercussão no Brasil. Foi encaminhado para um julgamento no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Naquele momento, houve questionamento se depois do STJ iria para o STF ou não. O STF se manifestou expressamente dizendo que não seria um tema a ser julgado pelo STF. Como assim, Eduardo? Quer dizer que essa ação de revisão do FGTS não ia para o STF? Não ia. O próprio Supremo disse isso em determinado momento. Logo, a conclusão foi: o que o STJ decidir e julgar será a posição definitiva, pelo sim ou pelo não. Em 2019, no final, em novembro de 2019, mais um fato marcante na linha do tempo, houve uma transição sobre o FGTS mesmo, em uma regra trabalhista, em que até aquela data se entendia que os direitos dos trabalhadores para cobrar FGTS era de 30 anos atrás. Ou seja, eu podia reclamar na justiça um depósito de FGTS que não foi feito em 2001, 2, 3, lá, mais de 30 anos atrás, por exemplo. Em 2019, essa regra mudou e o direito a cobrar o passado do FGTS passou a ser 5 anos, como qualquer outro direito trabalhista que tem esse prazo de 5 anos. Isso aconteceu em 2019. Naquela época, muitas pessoas entraram com a ação na justiça correndo para tentar garantir esse prazo dos 30 anos e conseguir revisar daí sim de 1999 até 2013. Tá aí depois disso, Eduardo. E depois disso a regra mudou? Passou a ser 5 anos a prescrição do FGTS. Portanto, pessoal, feito esse levantamento histórico que vocês estão vendo aqui na tela, na nossa linha do tempo que eu demonstrei aqui, acho que já ficou claro o porquê que eu acredito que não valeria a pena entrar com essa ação correndo até o dia 13 de maio, embora tenha muita repercussão na notícia. Mas vou fechar isso com uma conclusão final, na sequência. A minha conclusão sobre esse assunto passa por tudo que a gente já falou e considera o seguinte: essa tese não é nova, ela já foi julgada na Justiça, primeiro e segundo grau, foi ao STJ, ainda não teve uma resposta de que existe, não teve uma resposta positiva de que existe o direito aos trabalhadores, e por alguma razão desconhecida, foi encaminhado ao STF que não iria julgar o tema, agora resolveu julgar. Mas essa tese ela vem perdendo na justiça, na esmagadora maioria dos casos, há muitos anos. Ela vem perdendo, ou seja, não está sendo dado esse direito aos trabalhadores. Aliás, tem temas lá no STF que são muito mais urgentes e que estão dando direitos, muitas vezes contra o governo, que estão pautados para ser julgado e não é julgado, como a própria tese do século, que a gente fez a live aqui, o ICMS fora da base do PIS e da COFINS. Está desde 2017 esperando um julgamento sobre esse tema, pautaram agora no início de 2021, na metade, já adiaram 2, 3 vezes esse julgamento, e ele estaria na frente desse do FGTS, e não aconteceu ainda. E naquele estão se falando em modulação. Portanto, diante desse cenário, a análise jurídica que eu fiz sobre o tema específico do FGTS, eu vejo como muito improvável que as pessoas consigam ganhar esse direito à revisão do FGTS, por tudo que eu já descrevi aqui no vídeo e você acompanhou. Tá? Essa é a minha opinião. Pode ser que eu esteja errado? Pode, porque a gente não consegue prever o futuro, pessoal. Não tem como saber o que um tribunal ou o STF vai julgar sobre o assunto. Posso estar errado, mas se eu estiver errado, pode ser também que surja um direito à revisão do FGTS depois do julgamento do dia 13 de maio. Né? Ou pode ser que o Supremo faça uma modulação. A gente não tem como saber o futuro. Fato é, hoje eu considero que não compensa o trabalho entrar com uma ação na justiça, diante desse cenário que eu já expliquei, para esperar uma chance futura de julgamento. Pode ser que eu mude de ideia depois do julgamento e aí, evidentemente, a gente vai fazer atualizações sobre esse assunto. Entendam que é um assunto muito dinâmico. Esse vídeo ele é em caráter de urgência mesmo. Talvez se você estiver vendo ele daqui a alguns meses, ele já não tenha mais nenhuma lógica de existir. Mas a gente vai lidando com o que tem. E, Eduardo, teria então alguma chance mínima do STF mudar e dar esse direito à revisão? Teria, com certeza. Teria essa chance, que é muito pequena na minha opinião,
e que, se acontecesse, eu vejo muito mais como um julgamento político e não como um julgamento jurídico, porque os fundamentos jurídicos aí que já foram adotados têm mostrado que essa tese não é vitoriosa. E aí, fazendo uma análise breve sobre política, nós estamos, pessoal, aqui em maio de 2021, um momento de pandemia, de crise fiscal do governo. O governo nunca teve com um déficit tão grande. O STF dar esse direito aos trabalhadores vai afetar muito significativamente os cofres do governo. A estimativa aqui que a gente vê nas notícias é algo na casa de 538 bilhões de reais. Não me parece que politicamente o STF jogaria essa bomba, entre aspas, aí para o governo, considerando todos os outros temas que têm para ser julgados, que já foram julgados e que vão impactar com muita força no caixa do governo. Essa é uma breve análise política que eu fiz. Portanto, fechando esse vídeo, pessoal, a conclusão que eu passo é essa. Na minha opinião, hoje, tá, não valeria a pena entrar com essa ação. Acho que com isso eu respondo a dúvidas sobre essas notícias que têm surgido. Pode ser que isso mude? Pode. Vamos acompanhar os próximos capítulos, tá bom? Gostou desse vídeo? Te ajudou de alguma forma? Por favor, então, clique no botão de gostei, deixe aí o seu comentário, talvez com alguma dúvida sobre o tema ou talvez com alguma atualização. Vamos debatendo aí e evoluindo sempre. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, até a próxima. Tchau!